Bom, ontem nós tivemos aquele discurso deplorável do Luiz Fux aí naquele encontro do XP, né? Ele repete os bordões que o Luiz Roberto Barroso diz também, aí sem nenhuma profundidade, né? Não, precisamos ter primeiro a reforma trabalhista, porque tem que defender o trabalhador, mas não pode ser tanto, depois a reforma previdenciária. É impressionante o grau de ignorância desses ministros dele, de Luiz Roberto Barroso, em relação a temas complexos e fundamentais. Eles fazem aquele bordão de Globo News, aquele bordão que pega o leitor leigo, assim, são ministros. Tem que ter o mínimo de conhecimento, o mínimo de sofisticação de análise. E o que o Barroso faz é aquilo para contentar o público, aí, entrar nesse mercado de palestras. Então, não, tem que ser contra a Previdência, vocês têm que abrir mão. Ele que faz parte de uma classe absolutamente privilegiada dos juízes. Diz para o cidadão comum, você tem que ser patriota e parar de pensar nos seus interesses pessoais. Aquilo lá foi E depois se apresenta como o futuro presidente do Supremo Tribunal Federal. Hoje nós tivemos aí, ou foi ontem aí, nós vamos passar daqui a pouco, um discurso que é um oásis aí, com todas as críticas que nós temos à pessoa, que foi do Luiz Edson Fachin, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O Fachin parece que está querendo se reconciliar com a sua biografia. Ele que foi, ao lado do Barroso e ao lado do Fux, os maiores estimuladores aí dessa justiça de manipulação, dessa justiça de convicção dos abusos da Lava Jato, de repente faz aqui a crítica mais abrangente, depois do Gilmar Mendes, aos abusos da Lava Jato e termina com uma conclamação que abre a esperança aí de que o Supremo finalmente possa se comportar como um poder independente, estabelecendo um mínimo de freio aos abusos que estão sendo cometidos aí nessa destruição do país. Acompanhe. Direitos emancipatórios das mulheres, das crianças e dos adolescentes, iniciativas empreendedoras de emprego e de produção de renda, e resistir à elevação do sistema punitivo estatal como lenitivo para todos os males. Nada obstante, é fundamental que também se aplique o sistema punitivo estatal na sua legitimidade e nos seus limites constitucionais. Bom, é um modo indireto de fazer um meia-culpa, de fazer uma autocrítica. Ele foi o principal endosso aí às arbitrariedades da Lava Jato, concedeu autorização para todos os abusos, não concedeu habeas corpus a lideranças do MST, ele que antes de ir para o Supremo, ele asfaltou o seu caminho para o Supremo se apresentando como advogado do MST. Portanto, o que ele está falando agora ganha um valor adicional. Uma das âncoras aí das arbitrariedades da Lava Jato que sai de cena. Não roubar e não deixar roubar, como disse Ulisses Guimarães. O futuro, presidente Gilberto, e falo da nossa geração, ao olhar para os seus e os meus cabelos brancos, já um pouquinho destelhados pelo passar do tempo, o futuro não nos absolverá se cruzarmos os braços, se a justiça se encastelar longe do povo e se os juízes se situarem fora dos marcos constitucionais. Ao lado de Luiz Roberto Barroso, Fachin foi um dos principais responsáveis pelo ativismo político do Supremo Tribunal Federal. No início, em cima de bandeiras legítimas. Nós precisamos levar os princípios da civilização em espaços que o Congresso não legisle. Depois, atropelando a Constituição para endossar todas as arbitrariedades que aconteceram depois. E sem ter o menor esforço aí para conter todas as medidas que significam retrocesso social do governo Bolsonaro. Mas, de qualquer modo, mais uma vez, sendo ele uma das três âncoras aí do arbítrio, a sua saída do barco é bem-vinda. Essa é a nossa geração, do pai da Ana Carolina, a geração de todos nós que aqui estamos para dizer que devemos ter firmeza e sermos implacáveis nos limites da lei com todos aqueles que se inebriaram
com aroma do ouro e da prata. Implacáveis com todos, mesmo sem justiça seletiva. Eles sabem por quê. É preciso respeitar por evidente o Estado democrático de direitos e as garantias fundamentais. E, na mesma linha, é preciso punir nos limites e nos termos que a Constituição autoriza e legitima. E nós, que somos juízes, sabemos que, acima de nossas convicções, devem falar mais alto as nossas responsabilidades. Imagino que, para preparar esse discurso, Fachin deve ter ficado com enorme saudade do que Fachin era, ou do que as pessoas pensavam que o Fachin era. A partir do momento que as pessoas começaram a vir no lugar do jurista em favor das causas sociais, da civilização, o sujeito partidário, o vingador, o sujeito que endossava todos os arbítrios, e finalmente o vazamento da Vaza Jato, mostrando aí a plena cumplicidade entre Lava Jato e o Fachin, aparentemente ele está querendo trazer o Fachin de volta. O Fachin com imensa saudade do que foi o Fachin. Para citar o bom e velho Max Weber, juiz não tem ética da convicção, juiz tem ética da responsabilidade. Isso aí foi uma menção direta aí ao julgamento, ao Lava Jato, com a história do Deltan Dallagnol, do Poçobon, que não temos provas, mas temos convicção, né? Direto isso aí. E nesse período todo, ai meu Deus do céu, eu não sei o que dá mais raiva, se é o pecador arrependido quando ainda não tem mais o que fazer, ou talvez tenha o que fazer. Vamos dar um voto de confiança aí no arrependido. E é por isso que aqui hoje na Justiça Eleitoral me permito dizer, quando rufam tambores de guerra, melhor é chamar a Justiça Eleitoral. Melhor é olhar para o ano próximo, para as eleições municipais que teremos em todo o país. E eis uma oportunidade para dar um testemunho de um país que deve orgulhar seus filhos, meus netos, e todo o seu povo, da humanidade que precisamos realmente merecer, com tolerância, com respeito, com diversidade. Ou então, será uma oportunidade perdida para conosco mesmo e com a nossa história. Por aí você vê como que é a retórica jurídica. O que ele fala objetivamente. Precisamos ir para a justiça eleitoral para não sermos vingativos, ou seja, uma condenação, não é explícita, uma condenação implícita a todo esse sistema inquisitorial, punitivista, partidarista da justiça criminal, da qual a maior representante é a Lava Jato. Então ele fala, por isso que tem que ser a justiça eleitoral. Daí ele dá uma volta para lembrar as eleições do próximo ano e falar da importância da diversidade, da importância da tolerância, como se aquela parte inicial ficasse diluída para significar apenas a preocupação com a eleição do próximo ano. Mas lá está explícito, efetivamente, a condenação a esses métodos arbitrários. E com a nossa história. Almejo bom dia de trabalho a todos. E sublinho o vocábulo todos. Tenhamos presente que todos aqui, sem exceção, nós também somos os outros. Somos nós mesmos aqueles outros. Lembremos-nos do sentido que usava ao lado da palavra inferno Jean-Paul Sartre. Nós mesmos somos aqueles que parecem existir num lugar que não reside em cada um de nós. Nós também somos o que criticamos. Somos ao mesmo tempo juízes e julgados. Somos todos aqueles que julgamos em alguma medida, porque numa sociedade todos somos um. Por isso, o juízo reflexivo kantiano, não o juízo determinante de formações mentais apriorísticas,
onde quem conclui vai apenas à busca de uma justificativa para motivar uma decisão que aprioristicamente já tomou. Quem assim procede, juiz não é. Falo do juízo reflexivo, como desenvolveu Kant, não do juízo determinante, que é esse de encontrar justificativa para unir qualquer coisa a outra coisa, não importando aonde se chegue. Este juízo reflexivo. Ele descreve amplamente a Lava Jato. Tudo que os telegramas aí, o WhatsApp, o dossiê Intercept, está mostrando, confirmando aquilo que já se sabia, mas confirmando, é que você definia a culpa e depois ia atrás da prova. Então é a crítica mais contundente até agora, feita por um ministro do Supremo Tribunal Federal, a Lava Jato. Significa o quê? Significa que aquela curva que vinha das ruas, que vinha da pressão da mídia, aquele bloco uníssono aí, pelo impeachment, pela punição, pela humilhação dos vencidos, se rompeu. Se rompeu. O Fachin, lá no início, entrou nessa onda toda, não fez proselitismo. Nos autos ele manifestava esse endosso vergonhoso aí, ao contrário do Barroso, que saiu com a bandeira aí, desfraudando a bandeira, que nem um porta-bandeira aí de escola de samba, né? E agora, o que está acontecendo? O Barroso continua, ficou preso aquele jogo, e o Fachin agora começa a tentar trazer a justiça de volta ao rumo correto aí, se é que algum dia vai chegar ao rumo correto, com essa frase lapidar: quem julga também é julgado. E ele está sendo duramente julgado. Este juízo reflexivo é o que nos dá um mundo em comum. O mundo do qual fala o Papa Francisco nas suas obras extraordinárias. Ou o mundo de que fala Albert Camus, um ateu, nas suas obras também extraordinárias. Nós temos o mundo do dissenso, o mundo da res pública, o mundo que tem que distinguir o certo do errado, o mundo que convoca a paz e o bem. Entre mentes, nesse trabalho de sistematização, conclamo a todos que façamos o que pudermos para afrontar esse ceticismo que transformou o limite numa espécie de vale-tudo. Não é possível dizer que, sob a Constituição, qualquer afirmação se sustenta. Ao contrário, há limites. E esses limites estão acima de ideologias ou conjunturas. Se aplicam ao tempo de ontem, aos dias de hoje e ao dia de amanhã. E não é necessário ter aquilo que Platão escrevia, dizendo que para acessar a esse estágio de conhecimento, precisaria-se ter uma natureza nobre. Não se trata de nada disso. Para acessar esse estágio, basta ter caráter, o agir consciente. Bom, aqui ele faz uma crítica brilhante a essa naturalização dos absurdos que são cometidos hoje no país pelo governo Bolsonaro. Então essa ideia de que você precisa ter um autoconhecimento científico para conseguir rebater a voz das ruas, ele está dizendo que não. Essa naturalização, essa aceitação do absurdo, a pessoa aceita não é por falta ou excesso de conhecimento, é por questão de caráter. E aí ele coloca um ponto central que é o ponto fraco, digamos, de quase todos os homens públicos brasileiros. Ou é o oportunismo, ou é o medo de confrontar o absurdo. Então, esse ponto é interessante porque pode mostrar, do lado de um dos ministros que mais enfatizaram aí os abusos, o arbítrio e tudo, uma posição agora de defesa da civilização. Não é do Fux que a gente vai ter isso aí, e não é do Luiz Roberto Barroso. Então é uma adesão extremamente bem-vinda em defesa dos valores civilizatórios. O agir consciente e a ação constante, manter acesa a chama que nos vocaciona a dizer, como todos nós estamos dizendo aqui nesse momento, sim, presente, aqui estamos para fazer a nossa parte. É isso mesmo que nos espera. Inventar o futuro,
Essa é uma expressão usada por Sérgio Vieira de Mello e que é reproduzida na biografia que eu mencionei ao começo. A sua esperança, de Vieira de Mello, soa como uma advertência para aqueles que são adejados por uma frase bíblica, desembargador Tito: bem-aventurados os que têm sede de justiça. Ela exige essa sede, lucidez de bisturi e olhar amoroso. São duas boas companhias para que nós não sejamos soterrados pelo peso de nossos erros, muito menos pela jactância dos nossos acertos. A chama de Vieira de Mello e de tantos aqui presentes e outros ausentes segue tremulando. Tremula aqui, acolá e em algum lugar. Vieira de Mello escreveu a jornalista Samantha Power na sua biografia: sabia demais. Aqueles que sabem demais às vezes se vão. Mais ainda perto de nós, o destino foi cruel com o ministro Teori Zavascki, a quem sucedi em numerosas funções no tribunal. Isto para ficar no exemplo que me é muito caro, próximo e doloroso. Muitos feneces, alguns são desterrados, outros segregados, e tantos outros mais se extenuam do presente e se põem para fora do próprio circuito da vida. Para honrar aqueles que jazem, nós somos os remanescentes. Nós somos aqueles que devemos tentar vencer a impotência das instituições, resistir ao peso das nossas próprias instituições, das contradições, dos interesses mais diversos que vêm agora armados pelo poder de liquefação do tecido institucional. E por mais que saibamos que isso pode beirar o impossível, por mais que mesmo quando numa existência haja um só Sérgio Vieira de Mello e um só Teori Zavascki, a chama que alumia, deve repetir, como escreveu em Portugal o poeta Manuel Alegre: mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Muito obrigado.